Boa tarde, meus amigos. E aí, como é que vão vocês? Tudo bem? Excelente semana para vocês aí. Que todos tenham uma semana abençoada, né? Início de semana agora. Vamos lá para mais um videozinho sobre a análise dessa penúltima rodada do Campeonato Carioca, né? Rodada até que foi muito proveitosa para o Fluminense. Rodada com resultados bons, aonde pensávamos que já estávamos fora da disputa pelas semifinais, acabou que com alguns resultados estamos aí no páreo, restando apenas duas vagas, né? Porque duas já estão preenchidas, restando duas vagas para, vamos colocar aí pela minha análise, 3 times, né? Mas vamos aí para um bate-papo dessa rodada aí, desse desfecho de penúltima rodada. Vamos analisar essa rodada aí. Mas não deixe de se inscrever no canal. Aqui é o Luciano Melo, canal do Luciano Tricolor. Se inscreva no canal, deixa o teu like, né? Deixa o teu joinha aí. É de graça, você não paga nada, é 0800. Ajuda só a impulsionar o canal do seu amigo, né? Deixe o teu like, ative os sininhos para as notificações, compartilhe esse vídeo aí com mais amigos aí, com mais pessoas aí que você conheça. Nosso trabalho fluindo devagarinho, né? Para termos mais inscritos no canal aí, dá essa força pro seu amigo aí, né? E o mais importante, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, analisa o que foi feito nessa rodada. Fala comigo aí. Vamos discutir, vamos debater. Mas vamos lá para a análise da rodada aí. A análise da rodada teve os jogos Bangu 0, Madureira 3. Não foi um resultado que esperávamos, né? Porque o Madureira sim chegou aos seus 15 pontos, né? Ficando um ponto à frente da gente. Não era um resultado, mas sabíamos que o Bangu, né, não está ganhando ninguém, sabíamos que poderia ser uma vitória fácil da equipe do Madureira, como aconteceu. O Boa Vista, um ótimo resultado para a gente, um empate em 1-1 com o Botafogo, que estava na briga também, ainda está, só que com chances mais remotas, né? 1-1 empate entre Boa Vista e Botafogo, um excelente resultado para nós. O Flamengo, o resultado que esperávamos, que queríamos que viesse a acontecer, né? Uma vitória sobre o Vasco, uma vitória de 2-0 sobre o Vasco, um excelente resultado, porque o Vasco estava na briga, ainda está na briga, mas o Flamengo, como já está lá em cima, melhor seria a vitória do Flamengo, como aconteceu, e com isso estacou o Vasco, parou o Vasco, e ali deixando o Vasco com a mesma pontuação que o Fluminense. O Sampaio Correia, que estava também na briga, né? Ali perdeu para o Volta Redonda em casa. Um excelente resultado para a gente. Como eu falei sobre o Flamengo, que era o resultado que queríamos que acontecesse, esse também era um resultado que queríamos que acontecesse e aconteceu. Uma vitória do Volta Redonda, que já estava lá na parte de cima da tabela, liderando, né? Flamengo primeiro, Volta Redonda em segundo. Venceu, todos dois venceram seus jogos, continuaram primeiro e segundo. Essas duas vagas já estão preenchidas. E era o que esperávamos, porque o Sampaio Corrêa estava na briga. Ele já tirou o Sampaio Corrêa de jogada. Ainda tem uma chance remota? Tem. Mas já tirou um pouco ele de jogada, deixando o nosso time com uma vitória mais tranquilo, né? O Fluminense, como prevíamos, né, venceu o Nova Iguaçu no placar de 2-0, conquistando 3 pontos e assim dando uma alavancada com os resultados que aconteceram maravilhosos, deixando a gente na 5ª posição, né? E a Portuguesa, uma vitória também em cima do Maricá. É claro que o Maricá vem numa decrescente aí, algumas atuações abaixo do começo do campeonato, bem abaixo, né?
mas era uma vitória também que queríamos que acontecesse. Por quê? Porque o Maricá estava com 12 pontos. Um à nossa frente. Se o Maricá ganha, ia 15. Olha aí, meus amigos. E a gente que ganhou ia 14. O Maricá ainda estaria um ponto na nossa frente, na briga por essa vaga. Então, o resultado também maravilhoso para o nosso Fluminense. A derrota do Maricá. Então, tudo, assim, não tudo, né, porque teve a vitória do Madureira sobre o Bangu, mas era sobre o Bangu, um time que já está muito em baixa, era um placar, era um jogo talvez que já não queríamos que tivesse a vitória do Madureira, mas que sabíamos que era quase que provável que acontecesse, né? O único jogo que ficou meio fora dos nossos planos, mas o resto foi maravilhoso. E com esses resultados, né, conseguimos pular para a quinta colocação, empatado junto com o Vasco, deixando o Flamengo com a vitória com 20 pontos, o Volta Redonda com a vitória em cima do Sampaio Corrêa com 20 pontos também, essas duas vagas garantidas, né, primeiro e segundo colocado. E agora restam a terceira e a quarta vaga. Terceira e a quarta vaga fica entre Madureira está com 15 pontos, o Vasco com 14 e o Fluminense com 14. Eu, na minha opinião, no meu entendimento, essas duas vagas estão entre esses três times. Por quê? O Vasco enfrenta o Botafogo na próxima rodada. Clássico. Se o Botafogo ganha, vai a 16 pontos. Mas primeiro, temos que fazer a nossa parte. Vamos jogar contra o Bangu, a equipe mais fraca do campeonato, claro. Tentando, imaginando, claro, uma vitória. O Fluminense vai a 17. Botafogo ganhando o Vasco, vai a 16. Não tem como nos alcançar. E aí, se o Botafogo ganha o Vasco, vai a 16. O Vasco estaciona nos 14. Nós vamos a 17. Certo? E aí ficamos com a terceira vaga. E aí dependemos aí, né, do jogo entre Nova Iguaçu e Madureira, para sabermos se ficaremos com a terceira ou com a quarta vaga, porque o Madureira está com 15 pontos. Um jogo muito interessante para nós. Um jogo que o Nova Iguaçu, por estar com 13 pontos, se houver um empate ou uma vitória do Nova Iguaçu nesse confronto Nova Iguaçu e Madureira na casa do Nova Iguaçu, se houver uma vitória do Nova Iguaçu ou um empate, com a nossa vitória, como eu já falei, nos garante na terceira posição. E aí vai ter a briga entre Botafogo, que ganhou do Vasco, e Nova Iguaçu, que ganhou, ou no caso, se empatar, o Botafogo entra, o Nova Iguaçu fica fora. Mas aí, meus amigos, é esse o esquema. Temos que fazer a nossa parte. Ganhar o nosso jogo, né? E aí a classificação no campeonato. Flamengo 20, Volta Redonda 20, Madureira 15, Fluminense com a vitória empatou com o Vasco 14, o Vasco 14, Fluminense 14, Botafogo 13, Sampaio Corrêa 13, Nova Iguaçu 13. Maricá, com a derrota, continua com 12, Boa Vista 11, Portuguesa 10 e Bangu com 4 pontos na lanterninha, que é com certeza o candidato ao rebaixamento. E aí na próxima rodada, meus amigos, o Flamengo enfrenta o Maricá, né? O Maricá sem pretensões nenhuma no campeonato, o Flamengo já garantido. O Vasco e Botafogo, esse é um jogo essencial para nós, né? Uma vitória do Vasco nos faz pensar em uma vitória com diferença de, no mínimo, 3 gols, para que empatemos em números de gols pró com o Vasco, porque temos 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas empatado com o Vasco. Mas o Vasco tem 12 gols contra 10 nossos, 2 gols a mais.
Imagine, meus amigos, o Vasco ganha o Botafogo de 1-0, vai a 17 pontos. Nós, com a vitória, vamos a 17 pontos. Só que o critério de desempate é o gol pró. O Vasco tem 12, vai a 13 e nós temos 10. Vamos ter que fazer 3-0 no Bangu para chegar a 13 e empatar com o Vasco. Aí vamos para o segundo critério de desempate, que é o gols sofridos. Que o Vasco sofreu 9 e nós sofremos 7. Aí, empatando no saldo no gols pró, ficaríamos à frente no gols contra. Aí entraríamos. Então, uma vitória do Vasco, precisamos de no mínimo 3 gols de diferença. Uma vitória por 3 gols ou mais. Certo, meus amigos? Então é isso aí, cara. Esse campeonato, essa última rodada, vai ser uma rodada daquelas. Vai ser. Meus amigos. Essa última rodada vai ser uma rodada daquelas. Né? Rodada em que vamos ter que ficar de olho, né, nos outros jogos, mas fazermos a nossa parte. Torcer por um tropeço do Vasco contra o Botafogo, que é clássico, né? Um empate já está de bom tamanho. Um empate ou uma derrota do Madureira para podermos conseguir a terceira ou a quarta vaga, né? Que, como eu falei, essa vaga, na minha opinião, está entre Vasco, Fluminense, Botafogo, Madureira. Dependendo desses resultados, está entre esses 4. O Botafogo chances um pouco mais remotas, mas o Madureira, Vasco e Fluminense, né? E vamos aí, meus amigos, vamos ver como é que fica essa rodada, né? Porque estando nas semifinais, já estamos pelo menos garantidos na Copa do Brasil. E esse é a finalidade do Campeonato Carioca, não ficarmos fora da Copa do Brasil. Imagine, meus amigos, ficarmos fora das semifinais, aí tem que ser o campeão da Taça Rio, que são o 5º, 6º, 7º e 8º, disputando umas semifinais e ser o campeão do 5º ao 8º para poder ocupar a 5ª vaga do Campeonato Carioca, que seria destinada à 5ª vaga do Carioca Copa do Brasil. Certo, meus amigos? Essa aí é a análise dessa rodada. Análise dessa rodada com o Fluminense na briga. Estávamos pessimistas, tínhamos quase certeza, né? Como foi no ano passado, lutamos contra o rebaixamento, conseguimos. Esse ano estamos lutando por uma classificação em semifinais do Carioca. E com muita fé, muito trabalho, e pelo que o time já demonstrou nas 2 últimas rodadas, agora com a troca, não sei se surtiu efeito com a troca do preparador físico, o time nessa última rodada contra o Nova Iguaçu, o time correu, o time marcou pressão. Foi um jogo de 2-0, poderia ser um jogo de 3, de 4. O Germancano perdeu um gol inacreditável na pequena área, que não costuma perder. Teve 3 ou 4 chances. O Lima teve chance, John Arias teve chance. Né? Claro, Fábio salvou o Fluminense em umas 2 ou 3 intervenções. E ele sempre atacando pelo lado direito, mas a nossa dupla de zaga muito segura. Gostei muito da atuação do Freitas. Gostei muito da atuação de Ignacio. Não estamos sentindo aquela falta do monstro que sentíamos às vezes quando ele não jogava. Não estamos sentindo aquela falta pelo miolo de zaga. Porque as jogadas do Nova Iguaçu foi tudo pela ala direita. Em cima do Guga, que, por sinal, ainda está um pouco perdido na marcação. Deixa muito espaço na marcação. E aí é onde o time do Nova Iguaçu criava as oportunidades. Com o Fábio salvando, é claro,
Sempre o Fábio, sempre o Fábio. Meus amigos, se não fosse o Fábio, em muitos jogos, não é de hoje, ano passado, ano retrasado, se não fosse o Fábio, muito mais partidas teríamos perdido. Agora, com essa filosofia de, não sei se foi a troca do preparador físico, mas nesse jogo o time se mostrou muito bem preparado fisicamente, marcando pressão. Claro que o Nova Iguaçu, não vamos comparar o Nova Iguaçu com o time de Série A, mas que melhorou muito, melhorou. E tomara que daqui para lá só tenha a evoluir. Só tenha a evoluir, né? Mas primeiro, conseguir o objetivo, classificação em semifinais. Classificação em semifinais, a cabeça já fica mais leve, as jogadas começam a acontecer naturalmente e eu garanto que o time vai fluir e vai decolar naturalmente, né? A preparação física vai se aperfeiçoar, vai melhorar. Isso aí, meus amigos, isso aí é mais uma análise, né, dessa rodada, desse jogo aí. Mas lembrando a você, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, ative o sininho para as notificações e deixa o teu comentário. Deixa a tua pergunta, fala. Vamos interagir. Fui!